Hoje eu inicio o nosso podcast com a seguinte pergunta: quão fácil é você gostar de si? Oi, pessoal! Que bom estar aqui com vocês mais uma semana. Bem-vindos ao nosso podcast Vida Leve e Consciente. Se você está aqui pela primeira vez, seja super bem-vindo, super bem-vinda. Eu sou a Roberta Zanata, sou psicóloga clínica, trabalho como psicoterapeuta e tenho esse trabalho também de divulgar assuntos relacionados à saúde mental, autoconhecimento, relacionamentos, educação emocional. Em algumas redes sociais você pode me procurar e me encontrar pelo meu nome. Em uma dessas redes eu deixei uma pergunta esses dias justamente para trazer essa reflexão do quão fácil é você gostar de si. E eu tive respostas sempre condicionais. E é bem comum a gente escutar isso mesmo, é como se a gente colocasse condições para que a gente conseguisse se olhar com mais amor, com mais acolhimento, com mais respeito. E, enfim, esse é um podcast que tem todo o embasamento da psicologia, né? Então eu não vou falar que olhe para você, se ame, se aceite exatamente como você é, porque, em primeiro lugar, a nossa autoestima é uma construção constante. Porque tem momentos e momentos na vida, né? Épocas mais fáceis de lidar, épocas com desafios maiores e algumas coisas sim abalam a nossa estima. Dependendo do ambiente onde a gente vive, se existe uma invalidação constante, se existe um apontamento constante para pontos falhos, críticas constantes, ambientes abusivos, relações abusivas, isso pode sim enfraquecer. O segundo ponto importante é que nessa construção da nossa autoestima, é importante entender que sim, o resultado que a gente tem a respeito de nós mesmos, né, os nossos engajamentos, os sucessos, os fracassos, a forma como a gente vê a nossa estética, a nossa intelectualidade, o quão bem a gente faz o nosso estudo, o nosso trabalho, quer dizer, esses resultados que nós temos em ser quem somos também vai repercutir e fortemente na autoestima. A autoestima ela tem alguns pilares, alguns aspectos muito importantes da gente entender. Mas hoje, esse episódio não fala sobre os pilares da autoestima. E eu posso com certeza trazer, se vocês tiverem interesse, no futuro, sobre esses pilares, né? Que a psicologia reconhece como importantes, especialmente as linhas comportamentais e cognitivas. Mas hoje, falando especificamente sobre essa facilidade ou essa dificuldade de gostar de si, passa sim por certas condições, quando muito negativas ou com uma frequência considerável de pontos que não são o resultado daquilo que a gente gostaria, ou do nosso esforço, do nosso engajamento. E foi realmente algumas das respostas, né? Condição a não gostar de si pela estética, ou não gostar de si pelas relações, ou não gostar de si por não ter se encontrado profissionalmente, não gostar de si por não conseguir manter uma conversa com argumentos que para essa pessoa seriam argumentos inteligentes. Mas esse é um ponto importante para a reflexão de hoje. Eu quero te convidar a refletir dois aspectos bem importantes, tá? O primeiro deles é por qual perspectiva você tá olhando, tá se olhando, se julgando, se analisando. E tudo bem, né? Uma autocrítica, uma autoanálise super importante, dependendo de como vai ser feito isso. Mas quando você entende que você não gosta de si, que o seu amor próprio ele está prejudicado, que a tua autoestima não tá boa, né? Ela tá baixa. Por qual perspectiva você tá olhando? Essa clareza é muito importante, porque se você tá olhando pela estética, a estética ela não representa a totalidade da autoestima. Se você está olhando para as relações, ela não representa a totalidade. Quando você olha para o teu intelectual ou para a tua carreira, ela não representa a totalidade da autoestima. A autoestima é muito mais do que você gostar ou não de um aspecto específico de você. Autoestima é como você se relaciona com você, como está a sua estima num ser
total que é você, em todos os seus aspectos e não apenas em um. Então eu quero muito que você reflita sobre isso. Por qual perspectiva as suas reflexões te levam a esse entendimento de que, muito mais esse entendimento, mas realmente esse sentimento de que sim, é difícil de você gostar de si. Outro ponto importante é qual é a régua que você usa para se olhar e para medir esse autoamor. Será que essa régua é uma régua de outra pessoa? Será que ela foi calibrada por outra pessoa, por algum cuidador, por alguém lá de trás e que talvez até esteja ou não ainda na sua vida? Será que essa régua é de um parceiro ou de uma parceira que tem um gosto muito específico para o outro, ou olhar muito crítico? Será que essa régua ela é sua? Ela faz sentido para quem é você e para esse olhar do que é digno de ser gostado ou de não ser gostado? Será que essa régua é sua? Ou essa régua continua sendo utilizada por você, mas porque você emprestou de outra pessoa? A nossa autoestima, ela não só é uma construção, como ela tem momentos mesmo de altos e baixos, né? Existem situações na vida que a gente passa, que a gente enfrenta e que pode dificultar realmente esse conforto de estar consigo, de olhar e se aceitar, né, na sua totalidade. Vão sempre existir algumas áreas ali, alguns aspectos, algumas características da nossa personalidade que a gente vai ter dificuldade de olhar, de lidar, de tratar, de se relacionar. Mas não significa que isso seja tudo o que te representa. Então, o que eu quero te dizer é: busque motivos para você gostar de si. Olha para a tua história, olha para a sua trajetória até hoje, olha para as tuas conquistas, olha para aquilo que deu certo, que funcionou, porque foi você quem fez, você estava lá, ainda que com a ajuda de outras pessoas, ainda que num contexto que envolveram outros aspectos, mas quem estava lá vivenciando foi você. Busque razões para você gostar de si. O que as pessoas te elogiam, o que você faz bem feito, quem é você nos ambientes por que você passa, os papéis que você desempenha, como você desempenha esses papéis, como é a forma que você olha para o outro e você lida com o outro. Busque razões para gostar de você, porque esse olhar viciado de olhar e se definir por um ou dois ou mais critérios que você não gosta em você, te levam a extrapolar para o todo, e você é muito mais coisa do que 2, 3, 4 aspectos que você não gosta em si. Então esse olhar viciado de focar o tempo todo para aquilo que te desagrada acaba invalidando todo o resto que é você, e você perde a clareza de quem é você. Então, nessa comparação, nesse tempo de olhando muito a vida do outro, como o outro é, como o outro age, como o outro consegue, como o outro trabalha, como o outro vive suas relações, a gente se confunde, se perde de si, porque parte dessas coisas não vão funcionar pra gente. E nisso você começa a entrar num processo de se desconectar do que tem que estar acontecendo a todo momento. Esse olhar para dentro, o estar consigo, se sentindo, se percebendo, se observando. Então, não tinha como eu não recair no autoconhecimento. Não tem como a gente falar de autoestima sem a gente perpassar pelo autoconhecimento. E por que isso? Não só por ser a minha bandeira, né, o autoconhecimento, mas principalmente porque a gente não gosta de algo que a gente não conhece. Eu preciso conhecer alguma coisa para eu então entender se eu gosto ou se eu não gosto. E como que a gente conhece alguém? Se interessando por essa pessoa. Não é esse o movimento que a gente faz? Quando a gente conhece alguém pela primeira vez, a gente se interessa em fazer perguntas sobre aquela pessoa, em olhar, em observar aquela pessoa, em conviver com aquela pessoa, conhecer aquela pessoa e conviver para ver o quão bem ou não a gente se sente com ela. Mas eu tenho que saber quem é aquela pessoa, de onde ela veio, quem ela é, o que ela faz da vida, o que ela gosta de fazer, quem é essa pessoa. Assim eu tenho
realmente motivos para gostar ou não gostar dessa pessoa. Eu tenho entendimento de quem ela é, eu convivo com ela. Então o que eu quero te dizer é: se interesse por você, passe mais tempo na sua companhia, por mais que seja estranho e desconfortável no começo. Desligue tanto barulho externo, tanto olhar externo, não seja o tempo inteiro alguém que precisa estar entre pessoas para se sentir bem. Não esteja a todo momento buscando barulho no celular, barulho na televisão, barulho no seu computador, porque você não consegue ficar no seu silêncio, na sua própria companhia. Se interesse por você, você é a pessoa mais importante da sua vida. Então passe um tempo com você e aprenda a se relacionar melhor com você. E eu garanto a você que essa autoestima vai ter mais clareza desses pontos importantes aí para você olhar. Você vai ter mais clareza de quem é e a partir disso ter mais motivos para gostar de você e, claro, trabalhar aquilo que não é favorável para você, mas agora não mais num viés viciado do que é ruim aos teus olhos, mas numa totalidade de tudo o que é você. E a terapia ajuda demais nesse processo de autoconhecimento, de autoestima e tudo mais, mas eu acho que com essas reflexões você pode dar os primeiros passos aí por conta. Eu agradeço muito a companhia de vocês juntos aqui comigo em mais um episódio e a gente se vê na semana que vem. Um beijo!